Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus, que esteve morto e ressuscitou ao terceiro dia. Meus amados, queridos irmãos, estamos aqui na 100.7 FM, Rádio Evangélica, para trazer uma palavra para o seu coração. E o tema de hoje, a vontade de Deus. E a minha oração é que o Espírito Santo venha me ungir para pregar e ungir você para receber a mensagem da poderosa palavra do Senhor. A minha oração é que o Espírito Santo venha nos conduzir à vontade de Deus. Sim, que Ele possa nos fortalecer e nos guiar. Que não seja a voz humana, nem sabedoria humana, mas a voz de Deus, em nome de Jesus. Amém. Ah, meus queridos irmãos, como é bom falar sobre Jesus. Nós estamos ao vivo também através do Facebook Charles Rodrigues, o Instagram PR Charles Rodrigues e o YouTube Pastor Charles Rodrigues. E eu quero que você inscreva-se no nosso canal para você receber sempre uma mensagem para o seu coração. Nós estamos falando sobre o anticristo, o milênio, sobre o final dos tempos, o arrebatamento, a segunda vinda de Jesus. Nós estamos falando sobre o evangelho original, o evangelho da cruz de Cristo. E hoje eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 27. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 27, o tema: a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já fez essa oração: Senhor, eu quero que o Senhor venha me dirigir à tua vontade, que o Senhor venha me levar para o centro da tua vontade, que apenas a tua vontade se realize em minha vida, que apenas o teu querer se realize em minha vida. Você já fez essa oração de todo o seu coração? De repente, você está vivendo situações na sua vida e você está distante da vontade do Senhor e você está seguindo por um destino, por um caminho que não é o caminho que Deus quer para você. Inclusive, em João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o caminho, ele não é um dos caminhos. Ele é o caminho. Então, não tem nada a ver com a religião A, B ou C, a tradição da religião do seu avô, da sua avó, da sua mãe, do seu pai. Ah, minha avó, meu avô, meu pai, todos a minha família seguiram uma tradição, uma religião, e eu estou indo por esse caminho. Não, você deve seguir o caminho de Jesus. Jesus é o caminho de Deus. Então, talvez você esteja aí vivendo uma situação na sua vida amorosa, na sua vida sentimental, no seu ministério, sabe? Na sua vida financeira, na sua profissão. Não era o que Deus queria para você, não é o que Ele planejou para você. Então você deve orar a Deus e falar: Senhor, me conduza ao destino que o Senhor preparou para mim. Eu quero estar dentro dos planos do Senhor para a minha vida. Eu quero ir para o destino, quero trilhar o caminho que me levará para a vida que o Senhor planejou para mim. É por isso que é um perigo muito grande a pessoa desejar, querer e lutar por aquilo que Deus não planejou. Você quer esse homem a qualquer custo, ou essa mulher, ou você quer essa cadeira, não é? Você quer esse cargo, essa posição a qualquer custo, sabe? Mesmo passando por cima desse ou daquele, ou você quer, sabe, que Deus venha fazer algo na sua vida e você nem perguntou se é o plano de Deus para você. E quantas pessoas tratam, sabe, Jesus, tratam o Espírito Santo, pensam que o Espírito Santo é um garçom glorificado, que é só estalar os dedos de pedir e ele vai fazer nossas vontades. Não. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse que nós devemos orar para que seja feita tão somente
a vontade do Pai. Então nós vamos aqui à leitura no capítulo, no versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Então nós temos aqui uma pessoa maravilhosa que é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma energia cósmica, não é uma força que não, sabe, não é uma força magnética, sabe, elétrica. O Espírito Santo, ele é um ser pessoal, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que tem sentimentos, vontades. Ele é o Todo-Poderoso, mas ele é sensível, sabe? Ele se entristece, ele sorri, mas ele também chora. E ele é o responsável pela igreja de Jesus aqui neste mundo. Deus Pai está no terceiro céu, Jesus está à sua direita e o Espírito Santo está aqui. Ele foi enviado para cuidar de nós, para cuidar da igreja. E qual é o trabalho dele? Ele convence do pecado, justiça e juízo, sabe? O nosso trabalho é evangelizar. Eu não sou o dono da mensagem, eu sou apenas um mensageiro. Eu não sou a mensagem, um portador da mensagem de Deus. E o padrão não é a igreja A, B ou C, ou o pastor A, B ou C. O padrão estabelecido por Deus é Jesus Cristo. Jesus é o padrão, Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias. E aqui diz que o Espírito de Deus, ele sonda nossas intenções, o nosso coração. Ele analisa o nosso coração. Então, antes dele entregar algo para você, ele vai analisar, sabe, qual é a motivação desse pedido ou dessa atitude. E ele diz que, a palavra de Deus diz aqui que o Espírito Santo, ele também ora por nós, santos. Os santos são os separados, a palavra santo é separado. Então o Espírito Santo separou, que Deus então escolheu, no meio de bilhões de pessoas, Deus escolheu você. E ele está sondando o teu coração agora. E o Espírito Santo está orando por mim e por você. E ele diz aqui, ó, ele intercede, o Espírito Santo intercede por mim e por você, segundo a vontade de Deus. Então, Deus, ele é soberano. Deus não vai fazer o que ele não quer. Você não vai obrigar Deus a fazer o que ele não quer. Mas qual é a vontade dele? De repente você está orando aí, querendo algo, e você não está vendo retorno, resposta da oração. Deus está em silêncio, porque você ainda não perguntou: Senhor, essa é a tua vontade para a minha vida? Essa mulher mesmo que o Senhor quer que eu case, esse homem, sabe? Esse era o casamento que o Senhor planejou para mim, esse homem que me bate, me agride, que trai, sabe? É isso que o Senhor planejou para mim? É a vontade de Deus para a vida de alguém, que essa pessoa, ela seja maltratada, humilhada? É a vontade de Deus que alguém venha morrer doente, seja qual for a doença? É claro que não, porque se essa fosse a vontade de Deus, Jesus não viria curando os enfermos, expulsando os demônios e ainda dando ordem aos pregadores da palavra, lá em Mateus 10:7 e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 15, quando ele diz em Mateus 10:7, cura os enfermos, expulse os demônios, purifica os leprosos e ressuscite os mortos. E ele diz em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Estes milagres hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum.
em Lucas capítulo 10, versículo 19, eis que vos dê autoridade e poder sobre todo o poder do inimigo, e nenhum dano vos causará, e você poderá pisar em serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nenhum dano vos causará, é o que diz a poderosa palavra de Deus. Meus amados, olha só, vamos prosseguir aqui no Evangelho, em Romanos, no capítulo 8, e agora, no versículo 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Então as coisas vão concorrer para o bem de quem ama a Deus. Aqui está o grande segredo: amar ao Senhor. Amar a Deus. Se você se aproxima de Deus pensando que Jesus, sabe, que o Espírito Santo é um garçom glorificado, que você estala os dedos e ele tem que te servir, sabe, servir a Deus é algo muito sério. Porque Deus não quer metade da sua vida. Ele não quer 99,9%, ele quer 100% da tua alma, 100% do teu espírito, 100% do teu corpo, 100% da tua vontade, dos teus pensamentos, 100% dos teus bens, das tuas finanças. É isso mesmo. Nós devemos servir a Deus com tudo que temos. Eu sirvo a Deus, eu entreguei minha vida a Jesus, mas o meu corpo eu faço o que eu quero. Então você está servindo a si mesmo, está se enganando. É apenas um religioso. Sabe, a vida com Deus vai implicar em renúncia, em perdas. Talvez você está ouvindo aí um falso evangelho. O evangelho que diz que você pega um envelope, coloca dinheiro, faz um pedido a Deus e tudo é resolvido num piscar de olhos. Mas a vida com Deus requer renúncia, a renúncia ao pecado, a renúncia à sua própria vontade. Sabe, alguns estão perdendo a vida. O ano passado, 260 milhões de cristãos ao redor do mundo foram perseguidos em 2019, sabe? Ainda vai sair a pesquisa desse ano, mas só em 2019, 260 milhões de cristãos, evangélicos e católicos perseguidos. E só na Nigéria, mais de 3 mil cristãos foram mortos, perseguidos e mortos. Muitos deles foram decapitados pelo grupo Boko Haram. Quantas pessoas estão sendo perseguidas e mortas? Sabe, perderam empregos porque professaram sua fé em Jesus Cristo. E você disse: se Deus não abrir uma porta de emprego para mim, então porque Ele não está comigo, Ele não é meu Deus, porque Ele me abandonou, porque eu estou passando por isso e aquilo. Sabe, os cristãos da antiguidade, muitos deles perderam a vida. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu 1/3 do Novo Testamento, a maioria das vezes que ele escreveu, ele estava preso, gente. Estava preso, passou 6 anos preso. 6 anos da vida dele. Paulo, que poderia ter sido o sucessor, sabe, de Gamaliel ou do sumo sacerdote, Paulo, que era filho, sabe, de pessoas ilustres que serviram ao Império Romano na época da guerra, eram judeus que receberam cidadania romana, que era caríssimo na época e que era um privilégio para as pessoas do mundo, como hoje a pessoa tem a cidadania americana, é um privilégio para muitos. Então, Paulo renunciou tudo isso, perdeu o apoio da família, o apoio financeiro da família, e passou a ser um servo legítimo, escolhido, lavado, remido, ungido pelo Senhor Jesus Cristo. E esse encontro aconteceu no caminho de Damasco, em Atos 9, quando ele tinha cartas de autorização para prender cristãos. Meus amados, evangelho, sabe, vai fazer com que 2 estejam divididos numa casa. Jesus disse: eu vim trazer espada.
Às vezes você vai ser mal compreendido no trabalho por algum familiar, alguém não vai aceitar a sua fé. Eu já atendi uma mãe que disse: olha, minha filha disse que se eu for à igreja e permanecer com Jesus, ela não é mais minha filha. Eu não quero mais saber da senhora, a senhora não vai ser mais minha mãe. Sabe, eu ensinei, tenho ensinado para as minhas filhas. Mesmo que alguém coloque uma espada no seu pescoço e diga: nega Jesus, não negue. Porque o homem, ele pode quebrar, se Deus permitir, esse vaso de barro, mas Deus já preparou, sabe, um novo corpo para todos nós. Meus amados e queridos irmãos, Evangelho é vitória, Evangelho é saúde. Jesus cura, liberta, prospera, abre portas, sabe? Mas também, nesse mundo que jaz o maligno, o mundo não vai melhorar. O mundo só vai mudar na segunda vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus assumir, sabe? Quando Jesus fisicamente, o reino de Deus, descer nesta terra, e Jesus assumir tudo, aí a Bíblia diz que o boi e o leão pastarão juntos. A serpente, a criança vai poder brincar com a serpente, e a serpente não vai ter veneno, não vai ter mais deserto, não haverá mais desertos na terra. O planeta se encherá do conhecimento do Senhor. E, sabe, lugares que hoje, como Saara e outros desertos, como o sertão, né, na Caatinga, no sertão, isso vai desaparecer, vai virar, sabe, um jardim com árvores frutíferas e água potável, será abundante no mundo inteiro depois da segunda vinda de Jesus. Então vamos lá. E agora, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Já vamos encerrar aqui. E diz assim, olha só: tudo coopera, tudo contribui para quem ama a Deus. Versículo 29, Romanos 8, 29. Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o... Então, o nosso predestino que Deus escreveu para mim e para você é que venhamos nos parecer com Jesus Cristo. E só é possível quando nós nos rendemos ao Espírito Santo. Quando nós oramos a Deus e falamos: Senhor, nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, cremos na morte e ressurreição dele, Senhor, nos transforma. Então você que tinha um temperamento agressivo, sabe, você era muito bravo, ou você era uma pessoa que era impaciente, você tinha, sabe, pouco a pouco Deus vai moldando-nos, o Espírito Santo vai trabalhando em nós e através de nós, e vai fazendo-nos parecer gradativamente com o temperamento, a maneira de pensar, a maneira de agir de Jesus, passa a ter o corpo glorificado, sabe? E você será semelhante ao Filho de Deus. Então a vontade de Deus é essa: que venhamos andar como Jesus andou, que venhamos amar ao próximo como Jesus amou, que venhamos fazer o bem como Jesus fez. Então a vontade dele, ele pode te dar um carro novo, casa própria, um bom emprego, um bom marido, sabe, abençoar seus filhos. A vontade dele é boa, agradável e perfeita, como diz aqui em Romanos 12, não é? Que nós devemos renunciar ao nosso eu para provar, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, renovando a nossa mente através da fé em Jesus. Mas saiba de uma coisa: é essa vontade de Deus, que eu e você venhamos nos parecer com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e no porvir tenhamos então a vida eterna, tá certo? Se ainda não aceitou a Jesus, faça confissão, sabe? Procura uma igreja onde o pastor é cheio do Espírito Santo, aonde essa igreja crê no Espírito Santo, na unção da cura, da libertação, que seja um pastor, uma igreja ou uma serva de Deus, uma ministra do Evangelho realmente avivada, que vá pregar para você o Evangelho original, o Evangelho da cruz de Cristo,
o Evangelho da Salvação. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Lembre-se, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Emmanuel, Deus é conosco.